Meu nome é Sabrina, sou psicóloga clínica. Minha abordagem de atuação é psicologia analítica e aqui no canal eu falo sobre isso e sobre psicologia feminina. Bom, gente, vamos lá. Então hoje eu vim trazer um livro para vocês, chama A Jornada da Heroína, a busca da mulher para se reconectar com o feminino. Esse é um livro que traz a busca da mulher contemporânea para encontrar uma vida que faça sentido para si. Primeiro a autora, ela foi conversar com o Joseph Campbell, que é o autor que descreveu a jornada do herói, e ela vai entender com ele, né, quais as diferenças da jornada do herói, da jornada do homem, com a jornada da heroína, a jornada da mulher em sociedade, né? E ela entende que não faz sentido a mulher se guiar pela jornada do herói, ou seja, não faz sentido a mulher se guiar na sua vida pelos valores masculinos e patriarcais. Nós vivemos numa sociedade patriarcal. O que é uma sociedade patriarcal? Uma sociedade patriarcal significa que o poder está nas mãos dos homens, das grandes empresas, né? E valoriza o progresso, o sucesso, a ascensão, o ter, a vida material, a conquista, né? E homens e mulheres, todas as pessoas vivendo nessa sociedade se seguem, né? Seguem a sua vida nessa lógica patriarcal e nessa lógica linear. Então a gente cresce, vai para a escola, vai para um curso de graduação, conquista um trabalho, uma carreira, um bom salário, e daí busca uma promoção, busca um salário melhor, busca ter coisas, ter bens materiais, ter uma boa moradia, buscamos casamento, filhos, né? Busca-se sucesso em todas essas áreas, é uma lógica linear, né? E o que a autora vai trazer no livro? Ela vai falar que a jornada da heroína, ela é circular, né? Ela é circular, ela não é linear. Então, o que isso significa, né? Isso significa que a mulher, ela percorre um caminho circular em busca de si mesma, em busca do que faz sentido, do que é significativo para ela, né? Nós buscamos essa validação nesses sistemas patriarcais, mas isso nos adoece. E por que isso nos adoece? Porque essa validação, essa busca desse sucesso, a busca do apoio de homens, chefes, mentores, ela pode nos adoecer porque não conversa com o nosso valor feminino, não conversa com esse mundo interior, né? Não conversa com os nossos sonhos, não conversa com a nossa intuição, que muitas vezes vai intuir para nós fazermos coisas que são opostas a isso que essa sociedade pede para a gente realizar, né? As realizações, muitas vezes também, essa é uma parte importante que a autora vai trazer no livro, as realizações muitas vezes se tornam um vício. Então, a gente fica viciada em se realizar, em ter sucessos, né? Então, eu conquistei algo e daí eu vou, e aí? Aí eu vou querer conquistar mais uma coisa, mais um projeto, mais um sucesso, mais um objetivo a ser alcançado, mais uma meta a ser alcançada. E aí a gente fica com dificuldades de dizer não, nos sentimos culpadas em não agradar o outro, em não atingir as expectativas ali do outro, do mundo externo, e cada vez mais a gente vai deixando de lado aquele sonho, aquele desejo, a aula de tal coisa que a gente queria fazer. A gente sente uma vontade de ter uma conexão com a natureza, mas a gente se rejeita a isso, né? Rejeita isso para buscar outras coisas para fazer, para realizar, para conquistar. E aí a gente vai entrando num momento, numa queda, a gente passa a ter uma queda, né? Porque a gente aprende a fazer tudo com muita lógica, com muita eficiência,
mas a gente sacrifica os nossos sonhos, a nossa intuição, o nosso feminino e a nossa saúde. A gente sacrifica o corpo, a gente sacrifica o nosso humor e de repente a vida se torna vazia. De repente a gente tá acordando angustiada, tem dores de cabeça, vai no psiquiatra para tomar uma medicação, né? Nosso maior equívoco é seguir essas regras sem nos questionar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu desejo? Né? Nesse momento do questionamento vem um medo também. Mas o medo ele pode muito bem ser nosso aliado, mas a gente já chega nessa parte. Então, se você está se sentindo assim, esse é o chamado da jornada da heroína para você. Esse é o primeiro passo da jornada da heroína. Qual é? É a queda, né? Muitas vezes numa depressão. Muitas vezes ali a gente se sente sem rumo, perdida. E aí a gente muitas vezes pode fazer uma coisa equivocada. Vai, como eu falei, né? Vai no psiquiatra e toma uma medicação. O que acontece, né? Isso não é uma coisa errada de se fazer, tá? Mas, por exemplo, se você se sente em depressão ou ansiosa, tomar uma medicação pode te ajudar nesses sintomas, mas a depressão, a ansiedade, a angústia, elas estão aí para tentar te falar alguma coisa, para tentar te chamar para você olhar para alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando nós temos uma dor de cabeça, eu vou lá, tomo um remédio, a dor de cabeça para. E aí, no dia seguinte, de novo, uma dor de cabeça, tomo um remédio, a dor de cabeça para. Esse medicamento vai chegar uma hora que não vai mais fazer efeito e eu vou precisar de uma medicação mais forte, né? Para sanar esse sintoma, que nunca passa, né? E o que eu tô dando esse exemplo para explicar o que é um sintoma. Então, um sintoma, ele é só um sintoma. Existe um problema maior por debaixo dessa dor de cabeça, que pode ser a rotina, a má qualidade do sono, a preocupação, né? Então precisa ser resolvida esse é o problema. E aí, se a gente for se aprofundar mais um pouquinho, o problema pode ser por que existem essas preocupações, por que essa rotina é dessa forma, que tipo de trauma na infância, na adolescência existiu para que você seguisse essa rotina dessa forma, né? Seguisse esse trabalho dessa forma. Então, é isso que precisa ser solucionado, não a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela precisa sim dessa medicação, né? Para que consiga viver, né? E para que consiga ser analisada essa parte que é o verdadeiro problema. Então, a depressão, ela é um sintoma de um problema maior, né? E esse é o primeiro passo da jornada da heroína. A depressão, ela é uma queda no submundo, ela é um chamado para a gente olhar para dentro. O que me entristece, o que me causa angústia, né? O que eu estou fazendo que não tem mais sentido para mim? Então, nesses momentos, a gente sente necessidade de passar mais tempo com a natureza, a gente vai sentir também necessidade de cultivar a companhia de outras mulheres, a gente pode passar a perceber mais o nosso ciclo menstrual. Várias coisas vão surgindo, a gente vai sentindo vontade de fazer aulas, vontade de fazer uma aula de argila, de cerâmica, vontade de fazer uma aula de pintura, de desenho, de dança, de escrita, seja o que for. A gente vai começando a sentir essas vontades, essas necessidades, né? Por quê? Porque a gente está buscando agora olhar para dentro. Agora, quando a gente descobre esse mundo interior, o mundo exterior passa a ter menos significado e passa a ter mais significado aquilo que preenche a minha alma, aquilo que tem sentido na minha vida. E passa a ter mais significado ser do que ter. Ser criativa, ser sexual, ser sensual, ser humorada, né? Ser uma pessoa bem-humorada, ser uma pessoa
que vou em busca de fazer aquilo que me traz alegria, que me traz bem-estar, que me traz satisfação, que me traz uma conexão com o meu self, com a minha alma, né? Então tem uma parte do livro que eu vou ler aqui pra vocês, eu anotei, que é muito bonita. Ela fala assim: a cura acontece na mulher quando ela começa a acolher o seu corpo, a sua alma, resgatando os seus sentimentos, a sua intuição, a sua sexualidade, sua criatividade e o seu humor. Então, o objetivo da jornada da heroína é um objetivo de voltar para o mundo interno, primeiramente, e acolher esse corpo, né? Acolher uma rotina mais saudável, uma boa qualidade do sono, escrever meus sentimentos, pintar, desenhar meus sentimentos, dançar, cantar meus sentimentos, resgatar aquilo que eu fazia lá na minha adolescência e não faço mais, resgatar minha sexualidade, me sentir satisfeita com a minha sexualidade, resgatar minha criatividade, meu senso de humor, meu lado divertido, meu lado alegre, sabe? Que muitas vezes a gente perde, né? A gente vai ficando ranzinza, rancorosa, irritada. E cadê a pessoa bem-humorada que existe dentro de mim? Eu não me reduzo àquela rotina, àquela profissão, àquela carreira, né? Então, ela vai trazer também, né, que a energia que antes era dedicada ao sucesso, à ascensão, ela é voltada a novos projetos, coisas novas na minha vida. E aí agora nós voltamos para a parte do medo, né? Que nesse momento pode vir um medo, mas o medo ele se torna um aliado quando ele não é um sentimento que me limita. Virão medos quando a gente decide, por exemplo, mudar de trabalho. Eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de país, eu quero aprender uma nova língua, eu quero mudar de casa, mudar de estado, seja, eu quero mudar minha rotina, né? O que esse medo está falando, né? Se previna, busque, faça um plano, né? Faça um novo projeto para você, mas se implique nesse novo projeto. A mulher que está se sentindo nesse momento deprimida, sem rumo, sabe, sem sentido, ela precisa se implicar nesse novo projeto de vida. E o medo vai vir. Porém, o medo vai embora quando? Quando a gente começa a fazer o que a gente precisa fazer. Quando eu pego lá papel, caneta, faço as contas, me organizo financeiramente, vou passo a passo, sabe? E vou indo, seguindo um planejamento. Então, isso muitas vezes vai vir, né, um jogador, um tirano interior, que vai nos possuir e vai fazer a gente acreditar na nossa inferioridade. Mas e aí, como que a gente combate essa voz? Essas duas vozes, elas precisam se conversar, né? Esse julgamento interior que nos possui, nos convencendo de uma inferioridade, eu preciso responder a essa voz. Como assim? Por que eu sou inferior? Sendo que eu conquistei tantas coisas até agora, por que eu não posso conquistar um novo sonho? Ouvir esse medo como um medo limitante e não como um medo amigo. Ouvir esse tirano, mas também responder. Nomeando as minhas conquistas, nomeando as minhas vitórias até agora e legitimando por que eu preciso fazer, realizar, mudar o que eu preciso mudar. Que a nossa voz interna possa ser nosso guia e que a gente possa seguir aquilo que tem sentido para nós, dialogando com os nossos medos, com as nossas feridas, com os nossos traumas. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Esse é um vídeo para quando a mulher está se sentindo dessa forma, deslocada, deprimida, quando o que ela era antes não faz mais sentido com o agora, né? Então, como eu já falei, anote os teus sentimentos, busque um processo de análise, uma terapia, fale sobre isso, busque a literatura, escute os seus medos, se proteja, se previna, mas não se limite.
né? Então nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!